Então, entrando em uma das partes mais importantes da gramática de qualquer língua, os pronomes. Pronomes são aquelas palavras que são colocadas no lugar de um nome, em substituição de um nome. Então, os pronomes que vamos tratar aqui nesse vídeo são os pronomes pessoais, pronomes reflexivos, pronomes possessivos, determinativos, demonstrativos e relativos. Então, boa parte dos pronomes do latim. Sabendo as declinações, sabendo os tempos verbais, sabendo os pronomes e os adjetivos, então fica realmente viável para a pessoa já começar a pegar um livro, pegar a Vulgata, a tradução do Novo Testamento para o latim, de São Jerônimo, ou pegar a Imitação de Cristo e começar a ler. Porque é lendo que se vai adquirir o vocabulário necessário. Mas para isso é necessário ter essas partes-chave aí da língua, e entre elas está os pronomes. São pronomes possessivos. O pronome possessivo sus, sua, sum, que é o que está declinado aí, ele sempre se refere ao sujeito, somente ao sujeito. Ele é traduzido como em português o seu, a sua. E ele é declinado como um adjetivo da primeira classe, ou seja, o singular e o plural do masculino vão seguir a segunda declinação. Então, sus, sue, igual lupus, luper. Termina com i, com o, exatamente como um substantivo da segunda declinação masculina. O feminino vai seguir a primeira declinação e o neutro vai seguir a segunda declinação como bellum. Como sempre, nominativo, vocativo e acusativo no neutro são iguais. Os demais pronomes são declinados na mesma lógica. Meus, mea, meu, tus, tua, tuum. Os possessivos em latim só se empregam para reforço ou por necessidade de clareza ou de especificação. Por quê? Porque as palavras já têm o genitivo, que já indica a posse. Então, você colocar um pronome é para uma espécie de reforço ou para necessidade de clareza, para que não haja confusão, depender da frase que se está escrevendo. E o plural? Aqui é singular. No caso do sus, sua, sum, ele serve para o singular e para o plural. No caso do meu e do tuus, ele tem plural, que é o noster e o voster. Vester, aliás. O noster está declinado aqui. Ele é exatamente como um substantivo da segunda declinação no masculino e no neutro e da primeira no feminino. Mas um substantivo terminado em er. Então, noster, noster, nostri ou nostrum, nostro, nostro, nostro. Qual é a diferença aqui de nostri e nostrum? Nostri é de nós, simplesmente, o nosso. O nostrum, assim como também o vestrum, ele é partitivo. Nostrum aqui é um de nós, um dentre nós. Ele vai indicar que o substantivo ao qual ele se refere é dos nossos. Ele é uma parte em relação a um todo maior. Então, por isso se diz partitivo. Mesmo com o pronome possessivo de segunda pessoa, plural. Como indicar posse na terceira pessoa em latim? Quando quem possui é o sujeito da frase, se usa o pronome reflexivo, que ele sempre se diz sobre o sujeito, sus, sua, sum.
como foi dito, serve tanto para o singular quanto para o plural. Quando quem possui não é o sujeito, se usa o genitivo do pronome determinativo, nós vamos ver mais adiante, is, ea, id. Esse genitivo, no singular, eius, no plural, eorum, ou earum, feminino, né? Então, por exemplo, aqui, puer cum amico legit librum suum. O menino com um amigo leu seu livro. Mas o seu, o sum aqui, está se referindo a quem? De quem que é o livro? Do menino ou do amigo? Em latim, sum sempre se refere ao sujeito. E como vemos aqui, o sujeito é um menino. Então, o menino com um amigo lê o seu livro, o livro do menino. Porque ele é o sujeito. O sum se refere sempre ao sujeito. Mas se eu quisesse escrever, o menino com um amigo lê o livro do amigo. Eu teria que escrever puer cum amico legit librum eius. O eius, ele não se refere ao sujeito, se refere a outra pessoa mencionada. Indica a posse de outra pessoa. Assim que se indica a posse, então, na terceira pessoa em latim. Aqui os pronome determinativo. Pode ser traduzido como ele ou como este. Então, eu traduzi esse primeiro aqui, masculino singular, porque a mesma coisa acontece com os demais. O pronome é is, ea, id. Então, masculino, is, traduzido como ele ou este. Sujeito, que é nominativo. Genitivo, eius, ele ou deste. Ou, como a gente já viu, pode ser traduzido como seu. Ele nunca se refere ao sujeito da frase, quando ele está indicando posse. Ativo, ei, a ele, a este. Ablativo, eu, com ele, por ele. Acusativo, eum, ele ou este, se referindo a um objeto direto, que é acusativo. É o restante da declinação. Ea, eius, ei, ea, eam. Id, eius, ei, eu, id. Veja que o eius ele se repete nas três pessoas do singular, do genitivo, singular masculino, feminino e neutro, os três gêneros. O mesmo o dativo. Ele é ei para masculino, feminino e neutro. Aqui eu coloquei um exemplo. Sciebbat quod per invidiam tradidissent eum. Sabia que por inveja o entregaram. O aqui está traduzindo eum. Que entregaram a ele. Entregaram ele, né, no caso. O entregaram este. Essa é uma frase quando diz que Pilatos sabia que entregaram Jesus porque por inveja. É um pronome determinativo. Esses pronomes não tem outro jeito, é decoreba, a famosa decoreba. Tem que decorar lá que é is, ea, id, como que declina cada uma dessas coisas, como que declina o sus, sua, sum, como que declina o noster, nostra, nostrum. Como tem mais ou menos uma lógica, não é assim tão difícil de lembrar, mas tem que decorar, não tem outra forma. Pronomes pessoais. Aqui nós temos os pronomes pessoais de primeira, segunda e terceira pessoa. O de terceira pessoa, ele é igual tanto no singular quanto no plural. E ele não se refere ao sujeito. Como se indica o sujeito, vai se usar um pronome determinativo ou um outro pronome qualquer, mas pronome de pessoal de terceira pessoa não tem o caso nominativo, nem no singular, nem no plural. De primeira e segunda pessoa, tem. Então, por exemplo, primeira pessoa, ego, significa eu. Mei, de mim. Mi,
a mim, o me, quando é objeto indireto. Ablativo me, por mim, comigo. E acusativo me, que é me, objeto direto. Segunda pessoa do singular, tu, genitivo tu, vocativo tu, genitivo tui, ativo tibi, ablativo te, acusativo te. Uma tradução semelhante aqui. Tu como vocativo. Por que não tem vocativo de primeira pessoa? A pessoa vai estar chamando ela mesma? Tui é de teu, do teu. Tibi é a ti. Te pode ser por ti, contigo. E te aqui é acusativo como objeto direto. Em português, quando se usa um pronome pessoal com a preposição com, em geral, vem a preposição com e depois o pronome. Então, por exemplo, com eu é comigo. Então, com vem primeiro. Com tu, contigo. O com vem primeiro. Com nós, conosco. O com vem primeiro. No caso do latim é o contrário. O pronome vem primeiro. Então, pronome de primeira pessoa com cum, mecum. Pronome de segunda pessoa com cum, tecum. É essa forma que é usada na Ave Maria. Dominus tecum. O Senhor é contigo. E vobis, pronome. Mas com o vobis vem primeiro. Vobiscum. É o que se diz na missa. Dominus vobiscum. O Senhor seja convosco. Convosco é vobiscum. Aqui, então, coloquei uma frase lá do lava-pés. Dicit Petrus. Domine, tu me lavas pedes? Disse Pedro, Senhor, tu me lavas os pés? O tu e o mi, o tu, pronome de segunda pessoa do singular, mi, primeira pessoa do singular, dativo, a mim. Pronome determinativo, idem, eadem, idem. É traduzido como ele mesmo ou um mesmo. Idem, o mesmo, ele mesmo. Genitivo singular, eiusdem, ele mesmo. Ativo, eidem, a ele mesmo. Ablativo, eodem, com ele ou por ele mesmo. E acusativo, eundem, o mesmo. O que se deve levar em consideração? É como se o pronome determinativo idem, eadem, idem, fosse o pronome anterior que a gente viu, esse aqui, mais o dem na frente. Então, o pronome lá, o primeiro determinativo é is. Então, aqui é idem. O genitivo lá é eius. Aqui é eiusdem. O ativo lá é ei. Aqui é eidem. O ablativo lá é eu. Aqui é eodem. O acusativo lá é eum. Tá certo que lá é com M, mas aqui é muito semelhante. Eundem. Então, essa lógica que segue os determinativos nos ajuda a compreender. Você decorou um, é fácil decorar os demais, porque eles seguem uma lógica. E aqui uma frase que é atribuída a São Tomás de Aquino, mas que provavelmente, se ele disse isso, ele estava citando, porque é de um autor chamado Salustio, é do 1º século a.C. A frase é: idem vele atque idem nole, ea demum firma amicitia est. Significa, idem é o mesmo querer e o mesmo rejeitar. Esta certamente é a verdadeira amizade. Aqui nós temos também o outro pronome determinativo, que é traduzido por ela, por esta. Certamente é a verdadeira amizade. Então, o mesmo, idem, idem. Próximo pronome, determinativo também, ipse. Todo mundo já ouviu a expressão ipsis literis, as mesmas letras.
Também é traduzido por o mesmo ou por o próprio. Nominativo ipse, genitivo ipsius, dativo ipsi, ablativo ipso, acusativo ipsum. Então, feminino ipsa, ipsius, ipsi, ipsa, ipsam. Neutro ipsum, ipsius, ipsi, ipso, ipsum. Eu coloquei aqui um exemplo. Videte manus meas et pedes, quia ipse ego sum. É uma frase de quando Jesus aparece aos discípulos depois da ressurreição. Vede minhas mãos e pés, porque eu sou o mesmo. Ipse ego sum. Eu sou o mesmo. O próprio, também dependendo do contexto, se pode traduzir por o próprio. Hic, hac, hoc, que é este. Eu usei a tradução aí de base este, porque o este, assim como hic, hac, hoc, no latim, ele significa aquilo que está mais perto de quem fala, assim como o pronome demonstrativo este em português. No caso do esse, que é quando o que está sendo apontado está mais perto de quem escuta, é um outro pronome que vamos ver em seguida. Este é um dos mais enjoadinhos da gente guardar porque ele é um pouco irregular. Ele vem hic, huius, huic, hoc, hunc. Tradução no nominativo é este, a este, com ou por este, este. E aqui o feminino e o neutro. Como eu disse, pronome não tem muito o que fazer não, é decorar. Pôr isso tudo na cabeça, escrever bastante vezes cada um deles e uma hora aquilo acaba ficando na mente. Então, uma frase que eu coloquei como exemplo é Hic est sanguis meus, novi testamenti qui pro multis effunditur, que é as palavras de Jesus no Evangelho da consagração do vinho, do cálice. Ele diz, este é meu sangue. Aqui eu pus traduzir meus aqui, mas sobrou um S aqui, é meu. O meu sangue do Novo Testamento, o qual por muitos é derramado. Iste, ista, istud. Como eu disse, é usado no latim quando está mostrando algo, por isso ele é demonstrativo, está mais perto de quem escuta, assim como o pronome esse em português. Embora no dia a dia a gente use este e esse como se fosse a mesma coisa, né? Pode acontecer também em alguns autores latinos, mas a lógica da diferença do iste, ista, istud para o hic, hac, hoc é essa. E esse aqui é mais perto de quem fala, esse é mais perto de quem escuta. Singular, nominativo iste, que significa esse, istius, esse, isti, a esse, isto, com e por esse, istum, isse. Também tem o pronome no gênero feminino, no gênero neutro. Mais uma vez, não tem muito não tem muita lógica, não é assim porque é assim. Então, bora decorar isso aí. Um exemplo que eu coloquei aqui sobre um versículo que cita esse pronome é Centurio dicit, vere dei filius erat iste. É o centurião lá aos pés da cruz de Jesus, dizendo, o centurião disse, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O pronome usado lá é iste, esse. Está mostrando para Jesus. Ile, ila, ilud. É traduzido como aquele. Então, nominativo, ile, aquele. Genitivo, ilius, daquele. Ativo, ili, para aquele ou a aquele com crase, né, em português. Ilo, com ou por aquele.
illum, aquele. Então, você pode observar que esses pronomes demonstrativos, esse aqui é o mais estranho, mas esses dois, o nominativo termina sempre em E, o genitivo ius, o dativo em I, o ablativo em O, o acusativo em Veja que tem uma lógica. Feminino também, mesma coisa. A, ius, I, a, an. Isso acontece nesse pronome, isso acontece nesse pronome. O que é ser mais esquisito? Porque entra aqui um C. Mas esses dois se parecem bastante. O ile, que significa aquele, e o iste, ista, istud, que significa esse. Aqui um exemplo de um trecho da escritura que tem esse pronome. Ad ili dixerunt Barabbam. Quando Pilatos pergunta, né? Qual dos dois vocês querem que eu solte? Aí está lá. E aqueles disseram Barrabás. Poderia também traduzir. E eles disseram Barrabás. É ili, masculino plural. Pronome relativo. Talvez é o mais usado de todos e nem sempre é fácil de traduzir, porque ele tem muitas possibilidades de tradução. O pronome deve coincidir com o nome ao qual ele se refere apenas em gênero e número, não necessariamente em caso. Pronomes relativos não possuem vocativo. Pronome relativo na língua portuguesa que traduz em qui. Qui pode ser traduzido com o qual, pode ser traduzido como cujo, quando indica ideia de posse. Tanto que o genitivo desse pronome aí é cuius. Pode ser traduzido como que, pode ser traduzido como quem. E por ter essas 4 tipos de tradução possível, eu considero, pelo menos, aprendendo e lendo um pouco em latim, que é o pronome mais complicadinho. Então esse é o pronome relativo. Qui, que, quod. Ele começa qui, mas aí ele vira cuius, onde vem o nosso cujo, por isso que indica pós, porque é genitivo. Cuius, cui, aí depois ele retorna quo, quem. Então, a tradução aqui pode ser que, pode ser o qual, pode ser quem. Genitivo, cujo, de quem, do qual. Ativo singular, cui, ao qual, a quem, a que. Ablativo, quo, por que, pelo qual, pelo que, com o qual, com o que. E acusativo, quem, é o que ou o qual. Aqui o feminino, neutro, também não tem muito mistério, não. A única diferença, lembrando, é o genitivo e o dativo que vira cuius. Cuius, cui. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos de uso do pronome relativo. Pater noster, qui es, qui in celis es. Pater noster, Pai Nosso. Qui in celis es, que está nos céus. Então, que aqui está evitando de repetir Pai Nosso. Pai Nosso, o Pai Nosso que está nos céus. Ao invés de repetir Pai Nosso, se coloca um pronome. Por isso que o pronome, como eu disse no início, é aquele que substitui o nome. Pai Nosso que está nos céus. Uma das possibilidades da tradução do qui. Quia lata porta et spaziosa via que ducit ad perditione. Uma frase de Jesus que significa porque larga a porta, espaçosa via, a qual, então aqui o pronome relativo, feminino. Por que é feminino? Porque está se referindo a algo no início, no princípio, que é feminino. O que leva à perdição?
a larga porta espaçosa via, a qual leva à perdição. Então, esses pronomes são os principais, e ainda faltam os pronomes determinativos determinativos não, indefinidos e interrogativos. E vou explicar mais para frente quando for falar de frase interrogativa. Mas, uma vez que se guarda as declinações, as 5 declinações, os tempos verbais e os pronomes, a pessoa já está apta a abrir um livro de latim e começar a ler, para ir aprendendo vocabulário, aí não acha a palavra, não sabe o significado daquela palavra, anota, e aí por diante. Mas aí é necessário ter um domínio sobre os pronomes, porque realmente muitos deles se parecem, muitos podem ser traduzidos como que, como este, como ele. Então tem que se ter um certo domínio, um conhecimento concreto, seguro sobre cada um deles, para não se confundir na leitura.